Olha, ontem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou a liberação para o uso da vacina Coronavac em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos aqui no Brasil. Havia uma expectativa, isso estava em estudo e agora o estado de São Paulo, inclusive, onde fica o Instituto Butantan, fabricante, já está utilizando a vacina neste público. Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí a médica Ana Enísia Coelho de Andrade. Ela é presidente da Sociedade de Pediatria aqui do estado do Piauí, a quem a gente deseja uma boa tarde. Boa tarde. Como é que os pediatras receberam essa oferta agora de mais um imunizante para esse público específico, crianças e adolescentes? Na verdade, a gente recebeu com muita satisfação, porque a gente sabe que teve um medo muito grande da população com relação à metodologia que a gente tem com a da Pfizer, que já tinha sido liberada para os 5 anos. Então, é uma alternativa para os pais que têm algum receio e preferem testar uma metodologia que é mais conhecida. No caso da Coronavac, é uma metodologia que é baseada no vírus inativado, né? É muito semelhante ao que a gente usa na vacina da gripe. Então, não tem aquela coisa do RNA mensageiro que muitas pessoas, por desconhecerem, acham que pode representar um risco futuro. Mas, felizmente, hoje no Brasil nós temos 2 vacinas disponíveis para as nossas crianças, sendo que a Coronavac ela foi agora liberada a partir dos 6 anos. E por ser vírus inativado, quer dizer, é como se fosse uma forma leve da doença, né, para que o corpo produza aquela resposta imunológica, e com isso não está liberada para as crianças que têm alguma deficiência, como, por exemplo, crianças com câncer, em tratamentos com quimioterapia, doenças muito graves. É o público imunossuprimido que a senhora está falando? Exatamente. Então, nesse grupo que tem imunossupressão, a gente não indica o da Coronavac, então deveria ser a opção a da Pfizer. E com relação aos outros, as crianças assim, normais, sem nenhuma outra comorbidade, essas vão ter as 2 opções. Podem ser a Coronavac ou a da Pfizer. Quer dizer que com comorbidades também estão excluídas, além dos imunossuprimidos, com comorbidades estão excluídas da vacinação com Coronavac, doutor? A princípio é o que nos foi informado. Mas a gente sabe que depende de um documento. O que a sociedade recomendou é que não incluísse os imunossuprimidos. Mas até então, o que a gente tem de informação é que eles com comorbidade deveriam optar principalmente pela da Pfizer. A exemplo da Pfizer, é uma vacina diferente da aplicada em adultos? Não, esse foi interessante porque no estudo, a vacina da Coronavac, na verdade, em alguns países já está sendo aplicada a partir dos 3 anos. Na China, por exemplo? Mas na China, aqui na América Latina, no Chile também está sendo aplicado. Mas quando a gente foi fazer a avaliação, o que tem estudos mostrando todos os dados, o que representou maior segurança e um número aceitável de crianças vacinadas foi naquele grupo a partir dos 6 anos, por isso que foi liberado, né? Mas o que acontece? É uma vacina segura, mas quando foi feita a tentativa com doses diferentes, como aconteceu com a da Pfizer, observou-se que a resposta da criança era melhor com a dose equivalente ao que está sendo aplicada para adultos e adolescentes. Ao contrário da Pfizer, com a dose menor, eles testaram com 10, 20 e 30, que a do adulto é 30 e adolescente, com 10 as crianças já apresentavam uma resposta muito boa. Mas o interessante é que tanto uma quanto a outra, a produção de anticorpos por as crianças tem uma produção excelente, às vezes até superior à do que a gente observa nos adultos e adolescentes. O intervalo de uma dose para outra, no caso da Coronavac, deve ser de quanto tempo? De 28 dias. Esse é o que eles estão preconizando. Sim, é o mesmo prazo, é praticamente igual ao que já estava sendo feito com o grupo dos adultos, que agora foi liberado para de 6 até 17 anos também. Bom, cada imunizante, ele guarda uma particularidade e há relatos diferentes de pessoas também diferentes acerca de efeitos colaterais que podem ser provocados. No caso, quando se libera o uso para o público infantil e de adolescente, isso também é levado em consideração, doutora? Sim, sempre. E com as crianças a gente diz que é até um pouquinho mais rigoroso, né? Mas um dos medos que aconteceu com a da Pfizer, que foi o comprometimento cardíaco, como se fosse uma inflamação, que é a miocardite, foi muito estudado antes de ser liberado e felizmente se mostrou segura. Os casos que tiveram de miocardite foi mais em adolescentes já com 16, 17 anos e formas leves, né?
E no caso da Coronavac, não teve esse medo, porque realmente não se manifestou como evento adverso, ainda que raro, associado com o da Coronavac. Então, normalmente os pais consideram mais segura por conta disso. Mas eu gostaria de lembrar que, em termos de efetividade, as duas têm uma excelente efetividade no sentido de evitar as formas graves, mas assim como acontece no do adulto, a Coronavac ela tem uma efetividade um pouquinho menor do que a da Pfizer, em torno de 70% de um modo geral, mas para evitar formas graves é superior a 90%, como acontece com a da Pfizer. Aliás, doutora, há 2 ou 3 dias atrás, um assunto que tomou as redes sociais foi uma situação que, inclusive, entrou em investigação de uma criança de 10 anos no município de Lençóis Paulista, que teria sofrido uma parada cardiorrespiratória 12 horas depois de receber uma dose do imunizante Pfizer. A Sociedade de Pediatria acompanhou esse caso e, para quem não acompanhou também o desenrolar, o que a investigação disse? Essa reação estava de fato associada à questão da vacina? Tá. Eu gostaria de reforçar, então, quando é lançado qualquer medicamento, inclusive a vacina, já na população, a gente chama de fase 4, que é para ver na população o efeito real, que é um grupo maior de crianças no caso. Então, qualquer evento que aconteça num período curto ou até mais longo, depois de ter tomado a vacina, tem que ser reportado. No caso dessa criança, era uma menina de 10 anos de idade e ela apresentou um quadro de, segundo o pai, ela ficou agitada, como se o coração tivesse acelerado e desmaiou. Então, nos estudos, o que foi observado? No eletrocardiograma, é que essa criança tem uma doença que é como se fosse um tipo de arritmia cardíaca. O coração é uma doença congênita, ela já nasceu com esse problema e é o que chama de a síndrome de Wolff-Parkinson. Então, nesses casos, é como se ela tivesse uma via elétrica extra. E essa via elétrica, ela pode dar um aumento na frequência do coração e ela ficasse batendo muito rápido. O que às vezes se questiona, eu não sou cardiologista, mas você poderia falar como pediatra, eu posso dizer, é uma doença que normalmente não se manifesta mais cedo. Realmente, o período de você fazer o diagnóstico e os sintomas é por volta da época da adolescência, 11, 12 anos, que é mais ou menos a faixa etária dessa criança. Então, era uma doença desconhecida para os pais. E hoje ela pode, então, ser tratada com antiarrítmicos e tudo mais. Coincidiu com o período da vacina, mas não parece ter sido causada pela vacina. Então, foi afastada como um evento relacionado diretamente. E devo adiantar que é uma criança que, apesar de ter sido suspeita de parada, pode ter sido uma síncope, quando elas desmaiam, deu tempo de chegar até o hospital. Lá ela recebeu a reanimação imediata, ficou bem, mas ficou internada até para monitorizar. E graças a Deus, hoje a gente não tem nenhum relato de óbito ou efeitos adversos graves em crianças, tanto com a Pfizer quanto com a Coronavac. Portanto, aqui no Brasil seguras. Não se há de se falar em consequência ou em morte de criança que recebeu o imunizante. Absolutamente, nem no Brasil nem no mundo. Tá? Então, hoje são milhões de crianças vacinadas com a Pfizer, se considerar os outros países, Estados Unidos, Canadá e alguns países na Europa, já são mais de 10 milhões de crianças vacinadas e super segura, graças a Deus. E para aquelas crianças que têm comorbidade, inclusive essa criança que tem uma doença cardíaca que ela descobriu depois, é mais um fator de proteção, porque a própria infecção pela doença, se vier numa forma mais grave, poderia provocar um resultado muito pior. Doutor, alguns pais, depois de receber uma notícia como essa, eu inclusive acompanhei depoimentos do tipo dizendo, olha, eu vou aguardar um tempinho a mais para submeter o meu filho à imunização, não vou fazer agora. E há também pessoas que dizem que a Pfizer já foi testada em mais pessoas do que, por exemplo, a Coronavac. Isso é uma verdade e de fato é prudente que os pais desejem aguardar um pouco mais ou é o momento de imunizar agora? Na verdade, a Coronavac ela já vem sendo aplicada na China há mais de um ano e em alguns países, a Argentina também já liberou, mas ainda não temos números, o Chile, tem outros países
e pelo menos mais de 2 milhões de crianças já receberam a da Coronavac com o nome da Sinovac, que é o laboratório. Aliás, de acordo com um comunicado que foi feito pelo próprio Butantan, ele coloca que 211 milhões de pessoas já receberam, somando todos esses países, a dose da Coronavac infantil. Isso. Mas assim, quando vai para os estudos, onde realmente você tem aquelas fases 1, 2 e 3 e a 4, que é aquele período de observação e segmento, e a Sociedade de Pediatria, junto com a Sociedade de Imunização, lançou uma nota falando sobre isso, quando ela também assistiu à Anvisa, é que esses números não são números muito altos. Então, eles não conseguiram fazer um estudo tão robusto para provar efetivamente toda essa segurança. Tanto é que a gente liberou aqui a partir dos 6 anos. Mas eu tenho certeza que logo, logo a gente vai ter números necessários para provar que talvez a partir dos 3 aninhos, entre os 3 e 5 anos, também possa ter essa opção para a Coronavac. Com relação à Pfizer, realmente são mais de 10 milhões de crianças, e porque envolve muitos outros países, inclusive europeus, mas inclusive um estudo da China também fez essa avaliação entre a Coronavac e a Pfizer lá, e também mostrou um resultado equivalente em termos de eficácia. Doutora, como é que a Sociedade de Pediatria está vendo essa situação de retorno às aulas na modalidade presencial? É o momento, é razoável com a liberação dessa imunização? Já dá para mandar os filhos para a sala de aula com segurança? É o momento, já estava passando do momento. Eu devo dizer com muita alegria que há mais de um ano eu venho falando nisso. As crianças já deveriam estar na escola desde o ano passado. As crianças são um grupo de menor risco para o Covid, até mesmo para essa variante Ômicron, que é mais contagiosa, os sintomas são mais leves, inclusive nos adultos. Mas, infelizmente, o Brasil, a gente teve casos de doenças e até de morte associada com o Covid superior a outros países. No público infantil, que Exato, no público infantil. Então, assim, isso nos deixou um pouco assustado. Por exemplo, a gente tem o relato do Ministério em torno de 1.200 mortes associadas com o Covid. Parece pouco na faixa etária completa dos 0 aos 18 anos, né? Então, parece pouco comparado com os mais de 600 mil que a gente teve no adulto, né? Mas é um número alto comparado, por exemplo, com outros países. Chega a ser 7 vezes maior do que no Reino Unido e chega a ser 5 vezes maior do que os Estados Unidos, que tem uma população equivalente com a nossa. Claro que vai ter outros fatores que justificam. A nossa população é mais vulnerável, talvez as nossas crianças tivessem mais comorbidades, mas o fato é que a Covid matou crianças, sim, e por isso que a gente batalha tanto pela vacinação. Mas a vacinação nunca foi para a gente um critério para retornar às aulas. O retorno às aulas é muito importante, não só a questão do aprendizado, que a gente sabe que teve uma perda muito grande, mas porque a gente viu outros problemas psicossociais associados. As crianças ficaram 2 anos presas em casa, aumento de muitos distúrbios relacionados com depressão, com ansiedade, aumento de obesidade, aumento das crianças de doenças, porque os pais tinham medo de levar as crianças para fazer tratamento. Então, assim, de um modo geral, até em aspectos também sociais, de falta à escola, falta de segurança, aumento do risco de abuso dentro de casa, não só físico, mas também sexual. Então, assim, tudo isso foi prejudicial para as nossas crianças. Então, se você perguntar para qualquer pai que colocou seu filho de volta na escola desde o ano passado, ele vai dizer que foi a melhor coisa do mundo. Então, é muito importante que elas voltem. A vacina não é um critério para voltar à aula, mas é, claro, um fator de proteção a mais. Então, se a gente providenciar essa vacina logo, é muito melhor para o pai saber que o filho já está indo para a escola vacinado e que os outros coleguinhas também vão estar. Então, aqueles pais que têm medo, que querem esperar, vamos deixar os filhos dos outros serem a cobaia, é um pouco questionável. É seguro, a gente fala para todo mundo, eu vacinaria meu filho, meu sobrinho, eu vacinaria qualquer pessoa, mas é claro que a gente respeita. Quem quiser esperar um pouco, pode. E hoje você tem as 2 opções, a da Pfizer e a da Corona. Doutora, a senhora falou de outros países, a exemplo da China, que já vacinam crianças de 3 anos. Isso. O Brasil deve avançar para isso depois de cumprida essa etapa de 11 a 5 anos? A senhora considera seguro? Com certeza. Não, a Pfizer eu não estou sabendo de estudo próximo para liberar para esse período, mas o da Coronavac, uma vantagem é que nós já temos uma produção nossa, brasileira, né? Eu acredito que logo que a gente tiver esses estudos que consigam comprovar a eficácia também nessa faixa etária, logo, logo deverá ser liberada.
Aí tem que aguardar a Anvisa acreditar que aqueles estudos que eles entreguem, porque foi solicitado mais estudos para mostrar realmente a segurança nessa faixa. Tá certo, nós conversamos com a doutora Ana Anísia Coelho, ela é presidente da Sociedade Piauiense de Pediatria. Muito obrigado pelas informações que trouxe ao Jornal do Piauí. Obrigada, Tiago, um prazer. Uma boa tarde.